Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouco de uma experiência muito boa que eu tive quando eu comecei a estudar sobre os hábitos que nós temos. Então, esse podcast é baseado no livro do O Poder do Hábito, escrito em 2012 pelo repórter do New York Times, Charlie Dowie, que estudou 2 décadas como os hábitos funcionam. E uma das coisas muito importantes que ele já falava era: a chave para mudar o que não funciona em sua vida é entender como os hábitos funcionam. Antes de falar um pouco de hábitos, eu queria que você entendesse um pouco como funciona o nosso cérebro. E fica tranquilo, não é nada tão fisiológico como vocês imaginam. O cérebro é uma cebola, composta por várias camadas sobrepostas de célula. A primeira camada, a camada mais de fora, que é mais próximo ao couro cabeludo, geralmente são os acréscimos mais recentes de um ponto de vista evolutivo. Exemplo: criar uma invenção, rir de uma piada de um amigo, conversar com uma pessoa muito próxima de você. É uma coisa mais recente. E nesse lugar, nessa camada, é onde os pensamentos mais complexos acabam sendo feitos. Tem uma camada mais interna e mais funda, mas aí é mais perto do tronco cerebral, que são as áreas mais primitivas, que controlam nossos comportamentos automáticos. Respirar, engolir, beber água, ir no banheiro, reações de susto, reação de fuga. Essa parte controla os nossos comportamentos que a gente faz sem pensar, tá? Você imagina você tendo que... quando você já imaginava que era respirar, então você não começou a sua vida sem saber respirar. Então isso já era existente. O último ponto que eu quero falar para vocês é um ponto mais no centro do cérebro, que é o nó de tecido de tamanho de uma bola de golfe. São os gânglios basais. Já foi estudado que esses gânglios basais, eles recordam padrões e agem com base nesses padrões. Quer dizer, eles armazenam hábitos mesmo quando o cérebro adormece, mesmo quando ele não está funcionando, ele está armazenando hábitos que você tem. Então são os gânglios basais que armazenam esse hábito. Ok? Vamos parar um pouco agora dessa parte de anatomia, da parte de fisiologia e vamos entender um pouco como que o cérebro vai criar esses hábitos, vai formar. Então, o processo em que o cérebro converte uma sequência de ações numa rotina automática chama-se chucking, em inglês, e a gente pode traduzir como agrupamento para o português, tá? Então, esse chucking, ele é a raiz de formação dos hábitos. E nós dependemos deles todos os dias. Por quê? Exemplo, você coloca a pasta de dente na escova automaticamente antes de colocá-la na boca. Esse não foi um hábito que você nasceu sabendo, mas você foi aprendendo aos poucos, foi vendo, alguém colocou isso para você na escola, nos seus pais, e você já começou a saber que antes de colocar a escova na boca, você tinha que colocar a pasta. Então, ele agrupou várias ações para transformar numa rotina diária. Exemplo, como você se vestir. Você sabe que você tem que usar uma cueca antes de você colocar a calça, né? Claro que existem exceções, né? Mas o normal é que você use a cueca por baixo da calça ou a calcinha por baixo de um vestido, exemplo. Mas você não sabia disso, você já não aprendeu e você não veio com essa informação antes de nascer, você foi aprendendo. Uma coisa mais complexa
é você preparar um almoço, que aí você vai tendo hábitos, ações, então vai formando esses hábitos com ações, com uma rotina automática. Então, antes de fazer o arroz, muitas vezes tem gente que não sabe cozinhar, porque não tem esse hábito, ou porque não viu ações e não aprendeu para transformar numa rotina que faça que isso seja fácil. Então, às vezes isso é muito complicado, porque preparar um almoço já é um pouco mais complexo, mas os agrupamentos, os chunking, né, que a gente fala que forma os hábitos, e muitas pessoas criaram essa facilidade em preparar um almoço. Vamos falar um pouco também de por que os hábitos surgem. O cérebro, ele está o tempo todo procurando maneira de economizar energia. Mas procurando maneira de economizar energia, isso mesmo. O cérebro, ele gasta 25% da energia do nosso corpo. Um órgão de 1 kg e pouco gasta 25% da energia do nosso corpo. E ele está sempre tentando economizar essa energia. Por quê? Porque ele tenta economizar para usar isso em outros fatores, né? O cérebro, por conta própria, ele tenta transformar qualquer rotina em hábito, para eles permitirem que nossa mente desacelere com mais frequência. Porque você imagina você com a mente aceleradíssima muito tempo, você já deve ter passado por isso, que é o quê? Você fala, nossa, hoje foi estressante, hoje eu pensei bastante, gastei massa encefálica. Então é o quê? Você teve muitos picos de estresse no seu cérebro, que saíram um pouco da sua rotina, e isso fez que o cérebro trabalhasse muito, então você fica cansado, seu cérebro cansa mesmo. E isso, para o cérebro, é fisiológico, pois ele exige menos espaço, permitindo ter uma cabeça menor, um parto mais fácil e causar menos morte de bebê e mãe. Então isso já vem do cérebro, ele quer poupar. Por quê? Ele é a lei da sobrevivência. E o cérebro eficiente, ele nos permite parar de pensar em comportamento básico, como andar, escolher o que comer, e começa a dedicar nossa energia mental para inventar itens, para pensar em coisas novas. Esse é o importante, tá bom? Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Nos próximos podcasts, nos próximos podcasts, eu vou falar um pouco mais para você sobre o looping do hábito, como que o hábito é formado na sua essência. Um forte abraço e espero vocês na próxima. Bora lá?